Boa noite a você, queridos irmãos, queridas irmãs, que se liga conosco em mais um estudo da nossa doutrina espírita, uma fonte inesgotável de luz, de esclarecimentos e amparo espiritual, porque é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando com muita alegria, com muita esperança, mais um estudo que vai favorecer o nosso entendimento, vai aprimorar nossos conhecimentos, vai alargar o nosso estado consciencial. Vamos expandir melhor a nossa percepção da vida através desses estudos nesta obra que foi muito bem preparada, programada tanto pelas equipes de trabalhadores do plano encarnado, do plano físico, trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, os apoiadores, todos aqueles que contribuíram para que esse trabalho pudesse chegar até nós. Também as equipes de trabalhadores da esfera do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que atuam na pátria espiritual. Esses espíritos de luz que se dedicam a nos ajudar. E então nós, com essa alegria, com essa motivação para buscarmos mais conhecimentos, estamos dando início hoje a este estudo. Já fizemos uma pequena apresentação em um vídeo postado anteriormente. Aqueles que não tiveram a oportunidade, nós convidamos, pois nesse vídeo que foi postado estamos fazendo a apresentação das pessoas, dos trabalhadores que contribuíram para que esse trabalho pudesse estar chegando a todos nós. E então, nós queremos agora nos preparar mentalmente, espiritualmente, para que possamos aproveitar bem as reflexões, as orientações deste primeiro estudo de O Evangelho Redivivo. Confiantes no amparo dos nossos amigos espirituais. Confiantes na luz de nosso Senhor Jesus Cristo, na proteção, no amparo. Senhor, aqui estamos, iniciando mais um momento de aprendizado desta fonte inesgotável que é o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade. Agradecemos, Senhor, a companhia desses espíritos de luz
e agradecemos o acréscimo de misericórdia nesses momentos em que seremos agraciados com o conteúdo de o Evangelho Redivivo. E aproveitando, Senhor Jesus, o momento de vibrações, de alegria, de gratidão, te pedimos o teu amparo, a tua proteção, a tua luz para todos esses que contribuíram para que esta obra pudesse chegar a nós. Que a tua luz permaneça na mente e no coração de cada um deles. Que os bons espíritos sejam a companhia, o amparo de cada um. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus. E nós então iniciaremos a leitura através do material que nós estamos em mãos. Testemunhos à fé. Uma mensagem de Amélia Rodrigues. O fermento farisaico aumentava o desequilíbrio das multidões à medida que a mensagem ganhava os corações aflitos. Pairava no ar as velhas tradições cumuladas de crendices e crueldade, enquanto as bênçãos das boas novas amenizavam as dores e desesperanças. Era uma batalha sem gládio nem armas destrutivas, mas de ideias retrógradas que teimavam em deter a marcha do progresso ante a madrugada rica de compreensão, rica de pensamentos e ações libertadores. Aderindo lentamente aos ensinamentos ricos de alegria e de progresso, as criaturas modificavam a conduta enquanto uma brisa de esperança espraiava-se por todo o lugar onde ele queimava com a chama do amor a erva má dos hábitos infelizes. A sociedade sempre apresentara os venturosos e os vencidos, os dominadores e os submissos, mediante a escravidão escancarada ou sob disfarces. Desse modo, marginalizados, os pobres deserdados agora recebiam o pábulo da verdade para terem diminuídas as suas penas. Não somente esses excruciados beneficiavam-se das inestimáveis pregações da Boa Nova, mas também cidadãos ricos e bem situados descobriam em Jesus o conforto e a segurança de que tinham necessidade. Todos os viadantes da indumentária carnal dependem dos valiosos tesouros da fé
e da esperança, a fim de darem sentido à existência. Em consequência, cada dia era mais numerosa a multidão que ocorria às praias ou às praças, onde ele falava em Cafarnaum, bem como noutras cidades vizinhas. A sua voz era como uma brisa perfumada que beneficiava a própria natureza. Mães desesperadas com filhinhos enfermos, homens e mulheres mutilados no corpo, na alma, na existência, desvairados com transtornos emocionais e mentais, idosos abandonados e desiludidos, eram jovialmente socorridos e admoestados a retificarem o comportamento, voltando-se para o dever e a ordem. Tratava-se, sem dúvida, de uma revolução extraordinária, como antes nunca ocorrera. A sua figura, portadora de beleza ímpar, exultava ternura e compaixão, sem que, qualquer que fosse o padecente, jamais deixasse de receber a misericórdia que espargia. Sempre gentil, atuando com respeito às leis e sem solicitar qualquer tipo de recompensa, Jesus, naqueles dias, a felicidade que chegara às terras áridas de Israel. Jesus era, naqueles dias, a felicidade que chegara às terras áridas de Israel. A inditosa sociedade israelita, dividida em classes que se antagonizavam, passou a olhá-lo com temor e ódio. Para ele, todos, porém, são filhos de Deus, merecedores das mesmas oportunidades, como do direito de crer e cantar, conforme lhes aprouver a canção de alegria. Incomodados na sua ridícula presunção, os fariseus, especialmente soberbos, passaram a detestá-lo com mais vigor e insistência, amedrontados pela sua grandeza. Não o poupavam. Sempre que o encontravam, e estavam em toda parte perturbando a multidão, gerando tumulto e criticando-o em tentativas sempre frustradas de perturbar-lhe o ministério. Ele, porém, que os conhecia muito bem, que lhes identificava o caráter venal, respondia-lhes às indagações com superioridade, silenciando-os de forma surpreendente. Passaram então a difamá-lo, caluniando-o como mensageiro de Satanás, mistificador e inimigo do povo, que reunia para ampliar futuro golpe contra o Sinédrio e César. Em consequência, os seus amigos, aqueles que o seguiam de perto, passaram a sofrer injunções e ameaças contínuas,
Ignorando-os, os enfermos da mente prosseguiam na sementeira de luz e de alegria, após recuperados pela sua misericórdia. Entretanto, os amigos menos equipados por sabedoria e elevação moral eram atacados verbalmente e mesmo agredidos na sua faina diária, no par ou no labor de aquisição do pão. Em uma oportunidade especial, após uma injustificável discussão que terminara quase em agressão física, muito extremunhado, Simão buscou o amigo e indagou-lhe sem preâmbulos. Nós vamos fazer uma pequena pausa antes de prosseguir com o diálogo que Simão Pedro agora irá começar com Jesus, para refletirmos nesse quadro que Amélia Rodrigues está trazendo para nós. Percebemos alguns pontos importantes que vale a pena nós refletirmos. Nós queremos comunicar a mensagem que Amélia Rodrigues trouxe para nós através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 2 de fevereiro de 2019, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia. Mas então, vamos prosseguir com a análise desse quadro que Amélia Rodrigues traz para nós. Percebemos que, quando Jesus começava a trazer as palavras de consolo, de esperança, trazendo a espiritualidade para o povo que estava sem perspectiva, diante de tanto sofrimento, de tanta opressão. Ela relata para nós sobre esse fermento farisaico. E para nós entendermos, como temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fazendo uma descrição dos fariseus, como eles gostavam de se postar com notoriedade na sociedade, em tomar a palavra para se manifestar em público, em apresentar-se como figuras importantes para a sociedade. E muitas vezes Jesus tem combatido esses que representam os fariseus por quererem mostrar muito mais do que são e não valorizando a essência da mensagem de amor, de esperança, que todos nós encontramos no Evangelho. Em certa ocasião, Jesus se direciona aos fariseus, dizendo que eles pareciam como que sepulcros caiados por fora, mas cheios por dentro de podridões, porque eles gostavam de se apresentar para a sociedade de uma forma bem lustrosa, bem
aparente, bem notória, mas por dentro não traziam sentimentos construtivos em relação à espiritualidade. Aproveitavam, sim, todas as oportunidades para tirarem proveitos pessoais e se projetar com mais facilidade, dominando a crendice popular. Por isso, a Amélia Rodrigues está trazendo para nós nesse relato esse desequilíbrio que eles provocavam à medida que a mensagem do Evangelho de Jesus ganhava os corações aflitos. E então nós percebemos que naquela época, como até hoje também ainda existe crendices, tradições velhas de crendices e crueldade. Isso parece que faz parte da situação do ser humano em evolução. Saindo das faixas inferiores, buscando novos conhecimentos, vamos deixando para trás essas crendices e aprendendo a dominar em nós mesmos a crueldade, para não ferirmos as pessoas, porque aprendemos isso com a boa nova de Jesus. E então Amélia diz aí que era uma batalha sem gládio, nem armas destrutivas. Por que o gládio? Lembra-nos os gladiadores que davam aqueles shows para o povo da época, aqueles espetáculos de enfrentamento um contra o outro. Eram gladiadores. E sempre triunfava aquele que era mais forte, aquele que dominava o seu oponente. E então ela diz aí que era uma batalha, mas não tinha gládio e nem armas destrutivas, mas ideias retrógradas e que teimavam em deter a marcha do progresso. Por que deter a marcha do progresso? Quanto mais ignorante o povo permanecer, mais domínio têm os poderosos sobre o povo. Existe alguma relação com os momentos em que nós estamos vivenciando? Eu faço uma pergunta. Será que hoje não existe uma determinada faixa de pessoas, de cidadãos, uma determinada classe, que procura manter o povo nessas ideias retrógradas para deter a marcha do progresso? Porque quanto mais ignorante ficar o povo, quanto mais desinformado, mais esses poderosos terão como dominar. Não é isso? E então, desde aquela época, já existia esses que Jesus denomina de fermento dos fariseus. E então, Jesus queimava com a chama do seu amor a erva má dos hábitos infelizes. São expressões que nós precisamos de memorizar para nós sentirmos quão grande são os benefícios quando nós nos aproximamos de Jesus e das lições que Ele deixa para nós no Evangelho. E então ela diz aí, todos os viadantes da indumentária carnal dependem dos valiosos tesouros da fé e da esperança, a fim de darem sentido à existência. Porque não só os infelizes, não só os oprimidos, mas também muitas pessoas que tinham uma boa postura na sociedade, uma boa colocação social,
eles também buscavam Jesus, querendo conforto e segurança. Por isso, Amélia ressalta: todos os viadantes da indumentária carnal, todos nós que estamos encarnados, nós dependemos desses valiosos tesouros, que é a fé e a esperança, para que nós tenhamos sentido, tenhamos motivação na nossa existência. Não é isso? E então chega ao ponto em que as deturpações criadas por esses inimigos da Boa Nova foi tão grande que chegavam a provocar os apoiadores das lições do Evangelho de Jesus. E então ela relata que passavam a defamar, caluniar o Messias, caluniar o mensageiro de Deus, classificando-o como mensageiro de Satanás, mistificador e inimigo do povo, dizendo que ele estava conspirando contra o Sinédrio e César. Olha que expressão que ela traz neste parágrafo. Passaram então a difamá-lo. Vamos analisar nos nossos dias quantas situações nós enfrentamos, os defensores da verdade, os defensores da fraternidade, os defensores dos valores morais, os valores da família, são perseguidos, difamados, caluniados e taxados de mensageiro de Satanás. Há alguma conexão com os dias em que estamos vivenciando? Só para nós refletir. Mistificador e inimigo do povo, que conspira contra o Sinédrio. O Sinédrio era o poder político da época. César era aquele que dominava, aquele que ditava as normas para a sociedade, né? Era o imperador. E então nós vemos que, na história da humanidade, costumamos mudar de cenário, mas as necessidades humanas permanecem, porque nós ainda não conseguimos sobrepor a esses adversários da luz, a esses que não querem que a verdade e o amor prevaleçam. Não é assim? E então nós estamos buscando mais conhecimento justamente para aprendermos a nos mantermos firmes, como nós vamos ver aqui no diálogo de Pedro com Jesus, quando Pedro está interrogando Jesus. Era uma oportunidade especial, após injustificável discussão que terminara quase sempre em agressão física. Muito estremunhado, Simão buscou o amigo e indagou-lhe sem preâmbulos. Simão pergunta a Jesus: como proceder, Senhor, com os teus inimigos que se nos tornam adversários espontâneos, agressivos e opositores desalmados? Em Cafarnaum, onde moramos, conhecemos quase todos os residentes que nos respeitavam e agora, assolados pelos adversários cruéis, olham-nos com desprezo e não poucas vezes negam-se a adquirir os nossos produtos. Com a serenidade que lhe era peculiar, o amigo respondeu: Simão, até aqui o mundo cultivava os comportamentos que denegriam os pobres,
as viúvas, os órfãos, que ainda são taxados como prejudiciais à comunidade, em face do orgulho doentio que domina em toda parte. Agora estamos no limiar de uma nova era, em que o amor de nosso Pai alberga todas as criaturas, ajudando-as a desfrutar de paz e de esperança de melhores dias. Não acostumados às novas diretrizes da misericórdia e da compaixão, os exploradores das massas infelizes desejam estancar o rio da solidariedade que Ele, o nosso Pai amantíssimo, que Ele direcionou nesses dias de renovação. É natural que os desditosos em si mesmos reajam à nossa alegria e amizade, tendo em vistas quase sempre os via banidos, tendo em vista que sempre os via banidos, rebaixados por causa das exulcerações íntimas que desconhecem. Como não nos podem combater as ideias, nem realizar o que nosso Pai nos propicia fazer, revoltam-se e lutam para silenciar-nos, para impedir-nos de realizar a implantação do reino de Deus. Vamos fazer uma pequena pausa só para refletir. Porque Simão havia chamado a atenção de Jesus para esse detalhe dos adversários. Como que nós poderemos fazer com esses adversários? Eles procuram nos agredir, eles estão interferindo na mensagem que estamos passando à sociedade, às pessoas. Muitas pessoas que eram simpáticas a nós, que respeitavam nosso trabalho, a nossa forma de atuação, agora estão assolados pelos adversários cruéis. Olha a colocação que ele faz. E olham com desprezo. E então a interferência desses adversários da luz, que eram os fariseus da época, estavam causando um grande transtorno aos iniciantes da Boa Nova. Vamos fazer uma pequena reflexão nos dias em que vivemos. Também nós temos alguma interferência. Também nós sempre somos testados na nossa perseverança em buscar nos aprimorar nos conhecimentos do Evangelho de Jesus, na nossa espiritualidade, na nossa forma de enxergar a vida. Vez por outra nós somos testados. Muitos querem nos tirar desse caminho que nos conduz a Deus, caminho que faz nós entrar na sintonia com o reino dos céus. E então Pedro, incomodado, faz essa pergunta a Jesus: o que fazer? E Jesus então vem esclarecer que até aquele momento o mundo só tinha cultivado comportamentos que denegriam os pobres e as viúvas. E então nós lembramos uma passagem em que Jesus dizia desses oradores que gostavam de ficar nas praças públicas para serem notados pela sociedade, mas eles abocanhavam os óbolos das viúvas, os que tinham aproveitamento das fortunas, os que dilapidavam
aquilo que ficavam para as viúvas e para os órfãos, né? Eles então eram taxados. E Jesus alerta a Pedro, mostrando que até aquele momento eram taxados como prejudiciais à comunidade, por causa do orgulho doentio que dominava em toda parte. Mas agora ia começar uma nova era, um novo ciclo de aprendizado. O amor de nosso Pai alberga para todas as criaturas este sentimento maior que nós precisamos de valorizar. E então Jesus mostra para Pedro que era natural que eles, como interessados em dominar a população, dominar os mais fracos, eles se sentiam incomodados com a Boa Nova, porque a Boa Nova trazia a libertação, trazia renovação de pensamentos, de esclarecimentos, né? E então vamos ver aí, Jesus dizendo: os exploradores das massas infelizes desejam estancar o rio da solidariedade. Olha que expressão marcante, e vamos trazer isso para os nossos dias atuais. Não existem esses exploradores que procuram estancar o rio da solidariedade? Vamos analisar e refletir que a história permanece quase a mesma. E então nós temos que nos esclarecer, armarmos-nos de conhecimento, nos procurar fortalecer a nossa fé para não cairmos nessas ciladas, né, que os inimigos da luz estão armando o tempo todo junto da humanidade. E então vamos ver Jesus. Como eles não podem combater as ideias da Boa Nova, eles não têm argumentos para tirar do foco das pessoas essa esperança, essa confiança no poder maior, que não é um poder das coisas transitórias, mas um poder muito superior. Poder da divindade que nos guia os destinos. Então Jesus diz a Pedro: eles não podem combater, nem realizar o que o nosso Pai nos propicia fazer. Por isso, eles se dedicam a isso aí, a impedir de realizar a implantação do reino de Deus. E onde nós vamos ter a implantação do reino de Deus? Vamos questionar, vamos nos perguntar. O reino de Deus está dentro de nós. É onde nós deveremos nos dedicar a fazer essa implantação, a buscar criar o ambiente de luz no nosso mundo íntimo. Agora vamos prosseguir então no diálogo de Jesus com Pedro. Após uma pausa de reflexão, o discípulo magoado retornou à indagação: mas, mestre, eles são perversos e odientos. Como tratá-los? Não nos dão trégua, nem permitem sequer que os esclareçamos. Caluniam-nos como servidores de Satanás e hipnotizados por ti. Resposta de Jesus: devemos responder-lhes com o tratamento da compaixão que nos merecem. Essa frase aí, às vezes fica difícil de nós
exercitar. Mas vamos prosseguir a leitura e depois nós vamos voltar a refletir. Deveremos responder-lhes com o tratamento da compaixão que nos merecem. Eles ignoram as enfermidades que os consomem e os envilecem. O perdão de nossa parte é a força que nasce no cerne do amor que devemos ter com aqueles que nos maldizem e perseguem, porque são profundamente infelizes. Que faz a delicada flor quando pisoteada, se não perfumar a pata que a esmaga? Outra não é a nossa alternativa. Se entrarmos em litígio, que, aliás, é o que eles querem, para permanecerem em discussões infrutíferas e ferozes, estaremos no seu mesmo nível mental e emocional. O Evangelho tem por missão transformar pântanos morais em pomares de bênçãos, corações empedernidos em sentimentos de ternura e bondade. Pedro, porém, que se encontrava cansado da perseguição e da maldade dos desafetos da verdade, ainda voltou à carga. Não valeria a pena reagirmos? Buscarmos a justiça, demonstrando a grandeza dos nossos sentimentos e a honra dos nossos antepassados? Resposta de Jesus: quem se preocupa com a defesa pessoal, ouvida os seus atos, ouvida que os seus atos são a única força da sua dignidade. Vou reler esta frase. Quem se preocupa com a defesa pessoal, ouvida que os seus atos são a única força da sua dignidade. Somente os ociosos, os infiéis, se interessam pelos títulos terrenos, pelas glórias sociais, pelos antepassados. Somos os construtores de um mundo de paz e de confiança, e é indispensável que vivamos essa realidade no período que a antecede, a fim de que aqueles que nos não compreendem se sintam atraídos pela nossa alegria de viver e de amar. O silêncio à perseguição e à maldade, com a correspondente ação do bem, é a receita eficaz para os testemunhos da fé e da fidelidade a Deus. Silenciou o rabi e, ato contínuo, foi atender um fariseu rico e conhecido que o buscava chorando. Ainda hoje, a obra do amor de Deus não encontra a receptividade que merece. Por mais algum tempo, a construção do reino de Deus será realizada com lágrimas dos abnegados discípulos de Jesus. Esta é a afirmativa da benfeitora Amélia Rodrigues. Mas vamos refletir o que Jesus está afirmando a Pedro, porque Pedro queria reagir de alguma forma. Como deveremos agir com esses? Diz Pedro a Jesus. Qual é a forma de combater esses inimigos? Eles são perversos e odientos. Como tratá-los? Não nos dão tréguas. Então Jesus está trazendo.
deveremos responder-lhes com o tratamento da compaixão que nos merecem. Olha que interessante essa afirmação de Jesus. Os ignorantes, os perversos, os que estão cristalizados no mal, são merecedores de compaixão. Nós precisamos de aprender a desenvolver esse sentimento em nós. Porque, como estamos vendo, para que esse reino de Deus se estabeleça entre a humanidade, nós que somos os conhecedores do Evangelho, temos que dar o nosso testemunho. E então, essa compaixão é a manifestação, de acordo com os acontecimentos que vão se sucedendo na nossa vida atual, para nós mostrarmos a eles que eles estão equivocados. Jesus diz aí, eles ignoram as enfermidades que os consomem. Realmente, a pessoa que promove a maldade não sabe as consequências do mal que está promovendo, né? E então Jesus afirma, o perdão de nossa parte é a força que nasce no cerne do amor, que devemos ter com aqueles que nos maldizem e perseguem, porque são profundamente infelizes. Isso nos faz lembrar dos testemunhos supremos na cruz, quando Jesus pede perdão pelos algozes. Né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É o que nós precisamos de ter em mente, que essas pessoas ainda são ignorantes, serão despertados no momento oportuno. As leis são perfeitas. Chegará um momento em que eles serão chamados a prestar contas do que estavam realizando. E então Jesus dá esse exemplo da flor. Quando ela é esmagada, pisoteada, ela perfuma a pata que a está massacrando, amassando, né? E ele diz aí, se entrarmos em litígio, quer dizer, se entrarmos em conflito com eles, é o que eles querem, para permanecerem nas discussões infrutíferas e ferozes. E estaremos rebaixando ao mesmo nível mental e emocional. Olha a diferença de raciocínio. Jesus então está trazendo para nós uma grande visão de espiritualidade nesse sentido aí. Uma moral muito mais elevada do que a maioria desses que querem desfazer da imagem ou das benfeitorias do Evangelho, né? E então Jesus diz, o Evangelho tem por missão transformar pântanos morais em pomares de bênção, corações empedernidos em sentimentos de ternura e bondade. São palavras que nós precisamos de memorizar. E Pedro, ainda não conformado, tenta pedir a Jesus que pudesse se defender, né? E Jesus responde, quem se preocupa com a defesa pessoal, ouvida que os seus atos são a única força da sua dignidade. Muito importante isso aí, né? Nós não precisamos de preocupar com a nossa defesa pessoal. Os nossos atos, a nossa atuação no bem é o nosso maior defensor. Temos aquela frase de Chico Xavier, que o bem que nós praticamos, é o nosso advogado em toda parte. Não é isso? E então Jesus prossegue esclarecendo, né? Somos os construtores de um mundo de paz e confiança.
Por isso, é indispensável que vivamos essa realidade no período que antecede, né? Antecede a paz. Para que nós cheguemos a conquistar a paz, nós precisamos de dar esse testemunho, né? Esse período é necessário, os conflitos são necessários, mas nós precisamos viver essa realidade, nós que já fomos despertados para a luz imperecível do Evangelho. Não é isso? A fim de que aqueles que não nos compreendem se sintam atraídos pela nossa alegria de viver e de amar. E então, queridos irmãos, queridas irmãs, nesse final aí, Amélia Rodrigues traz para nós esse dizer: o silêncio, a perseguição e a maldade, são essas palavras de Jesus, né? O silêncio e a perseguição e a maldade, com a correspondente ação do bem, é a receita eficaz para os testemunhos da fé e da fidelidade a Deus. E então Jesus silencia e vai socorrer um fariseu. E está dizendo aí que é rico e conhecido. E estava buscando a Jesus chorando, como a mostrar para nós que também as pessoas afortunadas passam momentos de provações. Não é isso que nós estamos tirando em conclusão nessa frase? Né? Foi atender um fariseu rico e conhecido, mas estava chorando, certamente alguma dor que ele estava atravessando naquele momento, né? E então finaliza Amélia Rodrigues. Ainda hoje, a obra do amor de Deus não encontra a receptividade que merece. Por mais algum tempo, a construção desse reino de Deus será realizada com lágrimas dos abnegados discípulos de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, são momentos em que nós precisamos parar para analisar o que as tradições do cotidiano, o que está nos costumes da sociedade, aquilo que os materialistas, aquilo que os dominadores trazem e aquilo que Jesus está nos oferecendo. Nós, através desse conhecimento da doutrina espírita, temos em nossas mãos essa oportunidade de formar um novo rumo para a humanidade. Lembrando sempre aquelas palavras que estão lá no Evangelho de Jesus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, o nosso empenho em buscar esses conhecimentos, buscar nos iluminar, buscar aprimorar a nossa visão para que possamos servir de referência a esses que ainda estão renitentes, a esses corações empedernidos que ainda não desenvolveram a sensibilidade moral e espiritual. Mais uma frase que Jesus traz para nós, e nós que estamos buscando conhecer a essência do Evangelho. E Jesus diz lá: vós sois o sal da terra. Se o sal se torna insípido, para que vai servir? Senão para ser pisado pelos homens. Olha, estamos buscando o Evangelho de Jesus. Somos discípulos dessa verdade, discípulos do Evangelho de Jesus, seguidores da Boa Nova.
somos o sal da terra. E então não podemos perder, né? Não podemos nos tornar insípidos, sem gosto. Temos que trazer gosto, sabor a essa vida. E assim nós vamos ganhando motivação e dando nosso testemunho para esses que ainda não foram despertados pela luz do Evangelho. Queremos finalizar aqui as reflexões da noite, agradecer a companhia de todos, as vibrações, a luz espiritual que todos nós acendemos com o nosso pensamento. Sabemos que o nosso pensamento é uma luz quando nós direcionamos para as esferas superiores, né? E nós então vamos fazer uma prece de gratidão a Deus, a Jesus, a esses trabalhadores da seara de nosso Senhor. Senhor, nós estamos finalizando mais um momento de aprendizado. Com muita gratidão pela Tua presença, pelo amparo dos Teus missionários, pedindo que nos fortaleça e que nos ajude a aproveitar bem esse alimento espiritual, essa luz que foi colocada em nossas mãos, que possamos ser bons servos na Tua seara, na seara da doutrina espírita, onde nós formos chamados. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então finalizamos. Estamos agradecendo aos amigos que se manifestaram, a querida Emilce, ao nosso irmão Jonas, companheiro de estudos da Sociedade Espírita Allan Kardec, e a todos que nos acompanharam. Com muita gratidão, até a próxima, com a permissão do nosso Pai e o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, muita paz a todos. Obrigado.